Boomer mãe mentiu para mim sobre as condições de vida para me fazer voltar ao meu estado natal. Então lá estava eu em Savannah. Cidade linda, cheia de pessoas vibrantes. Claro, há algum crime, mas nada muito grave. Mas tive uma maré de azar e uma sequência ruim de colegas de quarto. Altos e baixos. Me apaixonei pela primeira vez em 10 anos, e então tudo foi por água abaixo. Ela acabou me traindo e tentando trazer o novo cara para o nosso apartamento. Ela não estava no contrato, então eu expulsei o novo cara, e ela foi com ele. Deixou todas as suas coisas para trás, o que foi deprimente. Tentei conseguir outro inquilino, e ele foi pior que o anterior. Roubou $300 de mim, acabei descobrindo que ele era um viciado em crack. Pior ainda, ele era um pedófilo, o que descobri através de seu oficial de condicional. Incapaz de pagar o aluguel, desabafei com minha mãe. Ela disse, volte para a Flórida, eu tenho um quarto arrumado para você na casa principal, você terá seu próprio quarto, cama, você verá seu gato todos os dias. Ela sente sua falta. Pensei, nesse ponto que se dane, contanto que eu não seja mandado para o barraco onde estava da última vez. Bem, acontece que foi exatamente isso que aconteceu. Veja, minha mãe está morando com minha tia, que é testemunha de Jeová. Eu nunca fui testemunha, mas fui cristão até que o que quer que passe por Deus hoje em dia decidiu matar meu pai. Por algum motivo, não sei se foi isso ou outra coisa. Ela me disse no dia em que veio para cá, surpresa, surpresa, que eu não era bem-vindo na casa da minha tia. Nada do que ela me disse para me fazer voltar era verdade. Um pouco de contexto sobre o barraco: não tem isolamento. Está inacabado. As portas não trancam. Fica a 2 minutos da casa do meu tio, que é um nazista literal no sentido muito real, pois já me disse que Hitler tinha muitas boas ideias. Fica na parte extremamente rural do condado. Meu tio é um turbo boomer com a mentalidade de coloque um pouco de terra nisso. Saí de Savannah traumatizado. Meu pai morreu de forma horrível como vítima de negligência em uma casa de repouso, perdi meu carro. Perdi o único relacionamento que tive em anos e tive que deixar todos os meus amigos para trás. Tudo que eu precisava era confiar em alguém. Mas não, você não pode confiar em boomers para manter sua palavra. E aqui está a questão, ela fica psicoticamente furiosa quando a chamo de mentirosa. Apenas se fecha e insiste que não mentiu. Diz que decidiram em conjunto que seria melhor dessa forma. Estou extremamente deprimido e isolado. Estou no meu limite e não tenho esperança para o futuro. Eu deveria ter ficado em um abrigo lá e dito à minha mãe para se ferrar. Você vai decorar seu apartamento do jeito que eu quero que seja. Minha mãe é um pouco narcisista. A princípio, ela parece ser perfeitamente normal. Até que você a conhece ou mora com ela. Por isso, ela não consegue manter amigos ou até mesmo seus próprios filhos em contato com ela. Cortei o contato com ela em 2023. Depois de ter suportado seu senso de direito e narcisismo por tempo suficiente, mudei-me entre 19 e 20 anos, o que é um pouco incomum, já que o aluguel disparou na área. Consegui me virar com um colega de quarto que tinha um bom emprego e com o meu próprio trabalho. Ela não pagou nenhuma das minhas despesas de vida. Fizemos tudo por conta própria. Apesar disso, ela sempre tentou controlar todos os aspectos da minha vida e seu contínuo comportamento foi o motivo pelo qual escolhi cortar o contato. Só percebi que isso era uma opção através da terapia e de vários amigos solidários alguns anos depois. Antes disso, eu ainda a ouvia e ela conseguia me culpar por muitas coisas que eu não queria. Quando me mudei, estava ansioso para decorar meu novo apartamento da maneira que eu quisesse. Tinha tantas ideias. Imediatamente pendurei todos os pôsteres que tinha no meu quarto no corredor. As paredes tinham algumas rachaduras e eu queria cobri-las. Usamos taxinhas vermelhas e azuis. Ainda não tínhamos uma mesa de cozinha, mas nunca comíamos na mesa de qualquer maneira. Eu queria algo realmente pequeno para não ocupar espaço ou algo multifuncional. Acabamos procurando uma mesa de bilhar com uma tampa sólida para podermos colocar uma toalha de mesa de vinil por cima e protegê-la de manchas. Meu pai adorou a ideia. Minha mãe, nem tanto. Ela odiou como eu decorei meu novo apartamento. Ela alegou que parecia infantil com minhas luzes de fada no teto. Meu pai achou que parecia um apartamento de solteiro e não teve problema com isso. Adoro o papai. Ela continuava fazendo comentários sobre como eu precisava tirar os pôsteres e colocar quadros que eu não gostava ou precisava. Ela ficava dizendo que eu precisava pintar algo. Eu pinto.
e enquadrar para o corredor. Todas as vezes que eu visitava ou voltava para pegar mais coisas, era uma conversa semelhante sobre como ela achava meu apartamento feio, como ela nunca teria feito assim, como ela precisava entrar e consertar, como nenhum adulto escolheria ter isso daquele jeito. Ela queria que eu redecorasse completamente meu apartamento, o que custaria centenas de dólares para contratar um pintor ou comprar coisas que eu não precisava no brechó. Eu tentava gentilmente dizer a ela que gostava de como meu apartamento estava e que eu era um adulto capaz de fazer minhas próprias escolhas. Ainda não tínhamos levado todas as minhas coisas para dentro do apartamento. Foi realmente horrível quantos comentários maldosos ela fez sobre como eu não tinha gosto, como eu precisava tirar tudo e começar de novo, como a casa dela era muito melhor. Na maior parte do tempo, ignorei, já estava muito acostumado com ela odiando tudo que eu fazia. Então ela parou de fazer esses comentários e começou a me levar a vendas de garagem na esperança de encontrar algo que eu precisasse. Era um plano dela, é claro. Ela encontrou uma mesa de cozinha e cadeiras que adorou. Eu não queria. Eu estava procurando uma mesa de bilhar. Ela comprou tudo e quando meu pai disse que ela não ia se livrar da mesa da cozinha dele, ela me deu de presente. Fui criado para sempre aceitar os presentes que ela me dava, ou ela faria um verdadeiro inferno. Ela faria questão de me fazer sentir culpado e como a pior pessoa do mundo se eu não parecesse gostar dos presentes dela. Houve vezes em que ela devolveu alguns dos meus presentes de Natal porque eu não tive a reação correta a eles. Se eu não tivesse um grande sorriso no rosto e a agradecesse entusiasticamente pelo que ela me deu, desaparecia da minha pilha de presentes e eu nunca mais via. Houve outras vezes em que ela mandou meu irmão roubá-lo de mim e eu nunca tive a chance de usar a camiseta, brincar com o brinquedo, etc., só porque não agi eternamente grato ou não fiz um grande espetáculo de gratidão para dar a ela alguma semelhança de autoestima. Ela achava que tinha o direito de controlar minha reação ao me dar um presente. Outras vezes, ela achava que tinha direito aos presentes dos outros e roubava meus presentes, do meu pai ou do meu irmão porque achava que ficava melhor nela ou simplesmente os queria. Nunca me deixaram ter um console porque ela acreditava que eu passaria menos tempo com ela. Na realidade, encontrei outras maneiras de não passar tempo com ela que não envolviam tecnologia. Ela simplesmente não queria me dar algo que eu usaria para ignorá-la. Acabei guardando todo o dinheiro de aniversário para comprar um laptop aos 16 anos. Sem a ajuda dela, porque ela costumava dizer às pessoas nas minhas festas de aniversário para não me darem dinheiro, alegando que eu gastaria tudo. Quando cada pessoa se aproximava de mim sobre o que eu queria de presente e brincava que eu não sabia lidar com dinheiro, eu contava meus planos e mostrava a minha pilha de dinheiro que tinha economizado até então. É claro que ela roubava meu dinheiro de vez em quando porque não queria que eu tivesse independência ou uma maneira de ignorá-la. Eu queria economizar para comprar um carro ou um computador, algo de que precisaria quando fosse adulto. Eu mantinha um registro do meu dinheiro em um caderninho que detalhava o número de notas, moedas e valores. Foi assim que descobri que ela estava roubando meu dinheiro. Meu pai a fez se sentir tão mal que ela parou de fazer isso. Papai costumava impedir coisas assim. Mas ele não podia mediar tudo devido ao trabalho. Estas são apenas algumas razões pelas quais eu tinha que ser muito cuidadoso com os presentes que ela me dava e o motivo pelo qual aceitei a contragosto o presente da mesa de cozinha. Caso contrário, ela diria a toda a família que eu estava usando drogas e que precisava voltar para casa na tentativa de me colocar em um lugar onde ela pudesse me controlar. Essa mesa de cozinha acabou sendo muito usada quando adotei um gato de rua que não sabia onde ficava a caixa de areia. Ela descobriu. Depois de fazer xixi na mesa algumas vezes. Nunca fiquei tão orgulhoso. A mesa e as cadeiras acabaram no lixo quando me mudei. A maioria das cadeiras quebrou por causa do clima e a madeira não ser compatível entre si. Quanto aos posteres, não os substituí por pinturas. Eles ficaram onde eu os coloquei até me mudar para outro estado. As luzes de fada não duraram porque ela vinha visitar e secretamente as cortava com tesouras. Desisti de substituí-las. Não percebi que ela estava fazendo isso até anos depois, quando ela admitiu. Nunca me senti tão livre depois de comprar minha própria casa e decorá-la. Com posteres, taxinhas multicoloridas e luzes de Natal compradas em promoção. Cara com a língua para fora e os olhos bem fechados.
Elas realmente ajudam as crianças a encontrar o banheiro no escuro. E os adolescentes adoram os posteres de Star Wars. Estou planejando pendurar alguns diferentes em breve. Espero que goste, mãe. Cara de gato sorrindo com lágrimas de alegria. Resumo: mamãe achava que tinha o direito de decorar meu próprio apartamento, sobre o qual ela não tem nenhum controle monetário ou legal, por meio de sabotagem na tentativa de fazer com que parecesse normal. Desculpe, não cresci para decorar minha casa com cores tristes e pinturas chatas de flores. Me sinto derrotado e preso. Quero que meus pais se mudem. Meus pais têm sido irresponsáveis a vida toda. Já fui sem teto e passei por muitas situações de moradia desconfortáveis, incluindo morar com parentes, abrigos para sem teto, carros ou casas invadidas intermitentemente durante minha infância. No último ano do ensino médio, morei em um motel. Completei 18 anos no final de 2021, durante a pandemia, enquanto meus pais e 2 dos meus irmãos moravam no motel. Estava no meu primeiro semestre da faculdade e tive que voltar para o motel devido a dificuldades financeiras. Durante esse tempo, meu pai nos disse que o aluguel semanal devido ao motel estava sendo pago por meio de um programa de assistência de aluguel do Covid. No entanto, eles gastavam o dinheiro em jogos de azar, maconha e álcool e nunca compravam comida, fazendo com que perdêssemos muito peso. 2 de nós estavam na faculdade, e eles pegavam o dinheiro de auxílio que recebíamos e gastavam também. Depois, nos criticavam por não termos empregos, embora minha mãe também não tivesse um emprego e um dos meus irmãos tivesse que largar o dele porque meus pais pegavam o dinheiro enquanto ele dormia, chegando ao ponto de não conseguir pagar o transporte para o trabalho. Além disso, eu não tinha certidão de nascimento nem cartão de segurança social porque eles perderam quando eu tinha uns 5 anos e nunca substituíram, então não pude conseguir um emprego até obtê-los. Levou meses, mas meus irmãos e eu descobrimos como obter meus documentos e conseguimos empregos para economizar e nos afastar de nossos pais, pois seus modos irresponsáveis nos mantinham presos no motel com eles. Foi muito difícil economizar e guardar dinheiro dos nossos pais. No começo, meu pai me dizia como ele ganhava mais dinheiro do que eu e que meu dinheiro do meu trabalho quase mínimo significava nada, me lembrando constantemente que, em uma semana ruim, ele ganhava o dobro de mim. Então ele e minha mãe pediam dinheiro. Eles ficavam bravos quando perguntávamos por que ou dizíamos não. Era difícil com eles pegando nosso dinheiro, mas depois de 5 meses trabalhando, tínhamos dinheiro suficiente para começar a procurar um lugar. Decidimos não nos apressar, já que também queríamos dinheiro para economizar para um carro. Contamos aos nossos pais que estávamos procurando um lugar, e eles disseram que também procurariam para eles mesmos. Enquanto ainda visitávamos casas, recebemos um aviso de despejo e descobrimos que meu pai estava mentindo sobre pagar o aluguel. Não tínhamos ideia porque ele dizia que o programa do Covid tinha acabado e pedia dinheiro para cobrir isso. Meus irmãos e eu decidimos nos mudar para qualquer lugar que pudéssemos. Conseguimos ser aceitos para uma casa de 3 quartos por um bom preço na economia de hoje, e tínhamos nosso dia de mudança marcado pouco antes da data de despejo. Pouco antes de nos mudarmos, meu pai perguntou se ele e minha mãe poderiam se mudar conosco por apenas um ano e disse que até pagaria metade do aluguel, e nós dividiríamos a outra metade entre os 3. Não achávamos que ele realmente faria isso, mas concordamos porque nos sentimos mal e não queríamos que eles ficassem sem teto, e achamos que poderíamos usar o carro deles um pouco mais. Acabei comprando um carro novo na mesma semana em que nos mudamos, e então o carro dos meus pais precisava de alguns reparos. Então, acabamos dividindo o aluguel em 4, eu, 2 irmãos e meu pai. Depois, ele bateu o carro e nunca o consertou porque não tinha seguro. Depois disso, continuou a piorar. Minha mãe pegava meu carro, mentia sobre onde estava indo e não o trazia de volta a tempo para eu ir trabalhar. Meu pai gritava comigo por pedir o dinheiro em parcelas semanais, mas nunca tinha tudo no final ou no início do mês. Eles se recusavam a colocar dinheiro na pilha de mantimentos, mas sempre comiam os mantimentos. Eles pegavam coisas do meu quarto sem pedir. Eles nunca colocavam gasolina no meu carro depois de usá-lo. Eles discutiam constantemente. Estava fazendo aulas em uma faculdade comunitária local, mas tive que parar porque tinha que trabalhar mais horas para cobrir todas as coisas que eles faziam e não pagavam. Esta é apenas uma pequena lista de todas as coisas que eles fazem que me afetam. Meus irmãos e eu queremos ficar nesta casa porque o aluguel é muito acessível e sua localização é extremamente conveniente pela distância das compras, recreação e meu trabalho. Posso trabalhar 25 horas por semana e ir para a escola enquanto vivo confortavelmente. Como faço para que eles se mudem? Ou simplesmente aceito que meus irmãos e eu teremos que nos mudar e deixá-los sem teto?
Resumo: enfrentei instabilidade habitacional e dificuldades financeiras devido à irresponsabilidade dos meus pais. Eles gastam dinheiro em jogos de azar, drogas e álcool em vez de pagar por necessidades básicas. Eles manipularam e aproveitaram financeiramente de mim e meus irmãos. Tivemos que trabalhar duro e economizar dinheiro para nos mudar e escapar de seu controle. Apesar de concordar em deixá-los se mudar temporariamente, eles continuaram sendo desrespeitosos e pouco confiáveis, causando mais estresse e dificuldades financeiras. Como posso resolver isso?